Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo, né? Espero que assistam exatamente no dia que eu propus mandar esse vídeo para vocês. A gente vai começar um ano letivo de uma forma que nunca havia se pensado em começar, que é vocês distante da escola, a gente distante da escola, tendo que utilizar os artifícios tecnológicos para poder entrar em contato. Nós que no ano passado tivemos uma facilidade maior, porque apesar de ter tido essa tragédia humanitária, que ainda está e que ainda vai prolongar até um pouquinho de tempo, a gente não tem uma previsão certa ainda, uma previsão um pouco mais precisa, mas no mínimo até quase o final do ano, tá? Na metade do segundo semestre, a gente tem a grande chance de manter esse padrão de aula para vocês. Então, no ano passado, né, a gente teve a condição, primeiro, de conversar com as turmas, né, conversar com os alunos, trabalhar pelo menos algumas semanas. Então, já que deu um grau de proximidade e de reconhecimento entre aluno e professor e entre os próprios alunos, né, porque muitos colegas podem estar numa mesma turma, mas que nunca se viram pessoalmente. Tudo isso aí afeta, né? Afeta o nosso equilíbrio emocional, afeta a nossa vontade e capacidade de centralizar e objetivar na noção do estudo. Para que o aluno tenha esse incentivo, é necessário que ele frequente a escola, por todos os artifícios ambientais que favorecem esse contexto da aula em si. Só que a aula não é só o conteúdo, né? A aula é muito mais do que isso. A vida da escola é mais do que o conteúdo, é a convivência, e por isso que a gente precisa fazer todos os mecanismos de preservação pessoal, e de muito ano passado. O pessoal deu uma frouxada agora nesse período, e aí a gente está vendo o que está acontecendo com o Estado não, com o país, né? Liberou um pouquinho, diminuiu o distanciamento e aumentou a quantidade de pessoas infectadas e o agravamento dos problemas. Então, tomara que a vacina seja distribuída para todos, inclusive para nós, professores, e vocês, alunos, e aí a gente possa ir para a sala de aula com mais tranquilidade e segurança para poder trabalhar. Como a gente não teve o primeiro contato, sempre a minha primeira aula é uma aula de exposição do que é que a gente vai trabalhar, certo? Então, o que eu resolvi fazer com todas as turmas? A montagem de um pequeno vídeo, de uma pequena videoaula, em que eu coloco para vocês essas informações que a gente tem que ter para poder saber como é que vai lidar. Em aula presencial é um pouquinho diferente, porque tem algumas coisas que a gente vai anotar, mas é sempre bom você saber o que fazer para não ficar muito solto, para não ficar muito perdido. Então, é importante que a gente saiba o que é que o professor quer, como é que ele quer e como é que a gente tem que se comportar, certo? Então, como a gente vai fazer para poder manter os contatos. Então, eu resolvi colocar para a turma esse slide aqui, certo? Para poder a gente ter uma noção, né, de como será nosso comportamento diante de todo esse aparato, de toda essa dificuldade que a gente está tendo até então. Então, é uma aula de boas-vindas para nosso roteiro de aula, para nossas aulas à distância. Então, eu sou o professor Cleverton e vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências, certo? Então, a gente vai trabalhar ciências com as turmas de nono ano. Então, essas turmas de nono ano que a gente tem, e que eu vou poder passar para vocês, então, estão aqui as turmas. Desculpa. Beleza? Então, eu vou trabalhar com as turmas de nono ano, tanto no Murilo Braga, quanto com as turmas de nono A1, nono A2, quanto no Colégio Estadual do Ailton Teles, com os números B1, C2 e o B2. Tá? Então, essa aula eu tentei fazer para que, como é uma mesma apresentação, então vocês, alunos do Murilo Braga, estão assistindo, e vocês, alunos do Ailton Teles, também estão assistindo. É a mesma ideia, o mesmo comportamento. Não há mudança nem do padrão de aula que eu tenho com vocês, nem com
com vocês do Murilo, nem com vocês do Ayrton Pérez, nem tampouco com os alunos que eu trabalho no ano do Arco-Íris. O grau de exigência e a quantidade de conteúdo e as informações, elas vão ser a mesma. Então, essas turmas de nono ano, a gente vai precisar distinguir uma pequena diferença em termos de conteúdo. Vocês vão receber o livro, tá? Todas as turmas, o livro é o mesmo nas duas escolas, em todas as escolas que eu trabalho no estado. E nesse livro, de todos os que a gente encontrou, aos professores de ciência e biologia, esse é o que tinha a quantidade de informações que se aproxima daquilo que a gente acha que deve ser. Certo? Fizeram uma montagem que não foi contada por nós, não foi avaliada por nós, mas dividiram de forma equivocada os conteúdos e colocaram assuntos que o aluno de sexto ano, sétimo ano não tem uma maturidade suficiente para poder entender e jogaram lá para aqueles alunos. Certo? Então, o que a gente faz? Esses assuntos que não tem, o aluno de sétimo ano, sexto ano, não tem maturidade para poder fazer, a gente joga agora tudo no nono ano. Então, muitos dos conteúdos que a gente vai abordar não tem no livro e muitos conteúdos do livro não tem a chance de ser abordado, porque a gente vai trabalhar com duas áreas das ciências da natureza. Certo? Então, a disciplina que vocês vão estudar é ciências. Mas a gente tem o conteúdo de química e o conteúdo de física. Certo? Então, vocês devem ter visto que no livro do oitavo ano tem algumas informações de química, tem alguns conteúdos de física, e a gente não trabalha. Tá? Eu não trabalhei em nenhuma escola. É muito provável que vocês não tenham sido alunos meus, tá? Ou pelo menos uma parte da turma, provavelmente a turma na verdade, vocês, somente uma turma, eu creio que não tenha sido alunos meus do ano passado, mas a grande maioria já deve ter, pelo menos, aquele primeiro contato, aquele primeiro mês de aula, deve lembrar mais ou menos como é que eu trabalho, certo? Eu gosto de trabalhar sempre com o contato do aluno para poder ter uma troca de informações e de energias positivas um pouco maior. A gente vai tentar fazer isso através dessa câmera que eu estou aqui olhando para ela, para poder fazer essa gravação para vocês. Então, os conteúdos de química que a gente vai apresentar, que eu vou apresentar para a turma, a sequência vai ser essa, né? Introdução à química, matéria e energia, estados físicos da matéria, isso daí vocês encontram normalmente nos livros anteriores, mas como vocês tinham que devolver os livros, tá? Que não devolveu, tem que devolver, para que o aluno da série que exige aquele livro que vocês estavam tenham chance de estudar com qualidade. Estados físicos da matéria está aí bastante simples, não tem uma dificuldade muito grande. Processo de separação e mistura, constituição da matéria. A partir daqui é química, certo? A partir desse assunto é química propriamente dita. Então, já dá um pouquinho mais de dificuldade, o aluno precisa ter uma noção de noções matemáticas um pouco mais rebuscadas para poder compreender o que é que a gente quer passar aí. Então, esse conteúdo de química, que vai de forma das substâncias, a notação química, como é que a gente representa os elementos químicos, como é que a gente representa uma equação química, como é que a gente faz o equilíbrio dessas reações químicas e o balanceamento e a estequiometria. Ter uma noção do que é um átomo, o modelo do átomo, a estrutura do átomo atual, entender como é o comportamento das unidades subatômicas do núcleo, da eletrosfera, e a partir daí a gente entende como é que eles são distribuídos, que esses elementos são organizados numa tabela periódica, e aí finalizar com as ligações químicas e funções químicas. Então, todos esses temas eu vou trabalhar com vocês até o final do ano. Muito provavelmente essa parte das ciências da natureza, que é a química, eu trabalho ela por inteiro, certo? Mas o conteúdo de física não pode ser esquecido. Então, no conteúdo de física, a gente vai trabalhar a cinemática, que é o movimento dos corpos, velocidade média, aceleração, velocidade inicial, velocidade final, certo? A queda dos corpos, que é a questão da gravitação universal. E a gente vai tentar chegar nesses conteúdos. A partir daqui, a gente vai tentar. Porque esse assunto de química, tá, gente? Esse assunto de química aqui, ele precisa de um sequenciamento. Eu preciso começar e finalizar. Para a gente poder compreender, eu, por exemplo, não posso começar com essa última, senão fica muito sem sentido. Certo? Não posso estar misturando. Essa vai ser a sequência, o roteiro de conteúdos que a gente vai trabalhar no nono ano. Cinemática, dinâmica, elas são duas áreas interligadas, porque a dinâmica estuda a origem do movimento, certo? Força, física, a cinemática estuda o movimento em si, e a dinâmica vai estudar a origem do movimento, então tem uma relação. Para eu entender algumas partes da dinâmica, eu tenho que saber um pouquinho da cinemática
e vice-versa, né? Mas principalmente a dinâmica vai precisar mais da cinemática para poder responder as questões. A partir daí, a gente tem termologia, calorimetria, noções de ondulatória, luz, eletricidade e magnetismo. Então, muito provavelmente, esses últimos conteúdos não dê tempo para a gente fazer. Agora, professor, é muita informação, é muito conteúdo, vai ser tudo de uma vez só? Claro que não, né, gente? A gente vai ter uma divisão de conteúdos. Nessa divisão de conteúdos, vou colocar aqui para ficar visível a apresentação do slide. Como é que a gente vai fazer? Como é que vão ser essas aulas aí, né? Umas aulas da distância. Primeiro, o modelo principal vai ser esse que eu estou fazendo com vocês. Grava a aula, coloca a aula no YouTube ou no Drive, tá? no meu Drive, no Google Drive. E aí eu mando o link dessa aula para vocês. Vocês acessam o link e vão assistir onde vocês puderem e quando tiverem condições. É importante que todo mundo tivesse, seria ideal que todo mundo tivesse as condições para poder fazer, mas é muito provável que alguns tenham dificuldades. Então, por isso que a gente tem que ser um pouco maleável, muito maleável, na verdade, em relação a essa cobrança de o quando você tem que me entregar, certo? Mas a gente vai tentar fazer com que vocês busquem sempre a precisão e a rapidez no processo de entrega. Então, vou colocar essas aulas. As aulas podem haver algumas aulas online, ao vivo, mas aí eu tenho que colocar o link para vocês da aula ao vivo, marcar com antecedência, para naquele horário eu abrir a aula. Geralmente essa aula ela vai ser para aquele momento em que a gente tenha dúvidas e eu queira comentar com vocês algumas dúvidas. Então, por isso que vai ser importante o canal de comunicação entre professor e aluno. Aí eu marco com vocês, a gente faz essa aula para tirar dúvida, grava essa aula, certo? Existe a possibilidade, por isso que eu vou utilizar mais o Zoom que o Google Meet, porque no Google Meet a gente não tem um programa comprado, eu creio que ele não grave, tá? Não tem a sessão de gravação, só se colocar esse ano, mas até o ano passado não tinha. E o Zoom é esse que eu uso para vocês, que eu gravei essa aula para vocês. A gente marca a aula com o Zoom, é um intervalo de 45 minutos aproximadamente, que é uma hora, uma aula, na verdade. E a partir daí eu faço a aula, gravo essa aula e mando essa aula gravada também através de um link para aqueles que não puderam participar da aula online ao vivo, certo? Sempre essa questão, porque muita gente não pode participar porque não tem internet naquele momento, aquele saldo de internet acabou, não, a internet que tem não dá para baixar um vídeo do YouTube, porque senão gasta todo, tá? Então o pacote fica caro demais, então a gente vai tentar sempre fazer o possível para que o aluno não se sinta muito lesionado, lesado, prejudicado. Então, as aulas online serão previamente marcadas com as turmas e gravadas para posterior postar no YouTube e envio no Google Drive, certo? Então, essa daí vai ser a rotina, mas principalmente as aulas gravadas, como eu estou fazendo aqui com vocês, beleza? Todos os materiais, marcação de aulas online, ao vivo e os links das aulas e atividades serão enviados pelos respectivos grupos, através dos respectivos grupos, tá, gente? Não pelos, mas através do... tem uma sintaxe errada aqui. E o WhatsApp de ciências. Então, por isso que eu enviei o link para que vocês acessassem e entrassem no grupo, porque no grupo geral, gente, eu estou participando aí de alguns grupos já, e o que tem de informação, aluno perguntando, professor respondendo, professor mandando atividade, é muita coisa, enche na memória e o cara não sabe onde está, porque quando vai procurar tem muita informação, passa despercebido. Então, esse grupo de WhatsApp que eu crio para a turma, ele não é para conversação, ele é para entrega de atividades minha para vocês, certo? Então, quando eu vou entregar o material, eu vou jogar esse link de material ou esses materiais no grupo de ciências de WhatsApp específico para a sua turma. No A1, no A2, no F.TED, no B, no C, no D, não importa. Todos vocês vão estar presentes nesses grupos. É interessante, então, que vocês façam isso. O colega que não tivesse, diga, meu filho, faça lá, tem que entrar, porque senão o negócio vai ficar complicado. Certo? Vamos participar do conjunto. Os alunos receberão pelos grupos gerais o link convite para entrar no grupo que eu já enviei, certo? Enviei agora há pouco. Então, muitos já fizeram acesso, importante isso. Aqueles que não fizeram, vão ter que fazer, certo? Porque senão vai ficar complicado, beleza? Bom, eu fiz isso daí, apresentei as aulas, mostrei o assunto, expliquei pra caramba, tá? Vocês deram uma pausazinha para comer aquela pipoca, beber aquela água, e aí depois, claro, a gente vai precisar ser avaliado. Vocês vão precisar ser avaliados.
Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Eu vou dividir em 3 blocos de avaliação. Então, primeiro bloco, os conteúdos apresentados devem estar copiados no caderno. Então, toda aula que eu passar, os slides, aqueles tópicozinhos, os esquemas nem tanto, né? O desenho, porque às vezes eu coloco o desenho é difícil fazer. Vocês vão ter, no material, no caso, vocês não tem muito desenho, é mais mesmo a aula com conteúdo. Então, o que tiver de informação, vocês vão fazer, olhar a aula, claro. Está gravado, então, dá pausa e registra aquilo dali no caderno, como se eu estivesse copiando no quadro e vocês anotando no caderno. Eu quero que vocês copiem, certo? Copiem no caderno. Isso daí valerá, depois vocês vão mostrar que fizeram isso, vão tirar a fotozinha da matéria, ou fazer um videozinho pequeno, manda para mim para eu saber que realmente vocês fizeram, eu vou olhar direitinho para ver se está 100% do material. Se tiver 100%, você tem 20% de sua nota, ou seja, se for 0 a 10, você teria 2 pontos dessa nota. As atividades, eu vou enviar essas atividades, seja ela do livro, provavelmente não vai ser, grande parte dela não vai ser do livro, eu vou mandar essa atividade numa folha PDF, numa folha Word, ou numa foto, numa imagem de texto, e aí jogo para vocês no link, vocês pegam as questões, copiam as respostas, anotam a pergunta, copiam as respostas, e aí tiram a foto e envia para mim de volta. Tá? Quanto é que valerá isso daí? 30% da sua nota. E aí, ao final da unidade, que será o limite para a entrega das atividades, eu enviarei uma avaliação, uma prova pelo Google Forms. Então, por isso que é interessante que você tenha um celular, um aparelho eletrônico que tenha acesso com uma conta do Google, geralmente do Gmail, né? Se você não, mas pelo menos alguém que tem o celular, ele tem essa conta. Porque geralmente o aluno tem dificuldade de acessar quando ele não tem esse registro. Pega assim, o usuário precisa cadastrar um e-mail. Então, se não tiver, cria um e-mail, coisa fácil de fazer, criar e-mail no Google, no Gmail. Cria lá e aí quando eu mandar o link, você responde, isso aí não precisa tirar foto e mandar para mim, porque como é um formulário, eu vou deixar esse formulário aberto, algumas atividades eu posso fazer assim também, vocês vão responder e enviar. Do jeito que vocês fizeram o ano passado, os alunos que trabalharam comigo, eu sempre enviei no final de cada unidade, coloquei para vocês. Aqueles que enviaram a unidade tiveram uma nota boa, aqueles que não enviaram tiveram nota limite para passar, porque foi aprovação contínua, certo? Então, isso daí valerá 50% da nota. Assunto copiado no caderno, atividade respondida enviada para mim, nos 2 casos, e a avaliação final por unidade. Esse período para que vocês entreguem as atividades, tá? O período de avaliação e de entrega das atividades. Os alunos terão um limite de tempo para a entrega das atividades até antes de cada avaliação de unidade feita através do Google Forms. Certo? Ou seja, eu marquei para o dia 30 de abril. Então, até o dia 30, vocês têm que tirar a fotozinha da atividade, do assunto copiado e envia para mim. Até finalizar essa unidade, vocês podem mandar. Finalizou, pronto, já estou contando a segunda, certo? Então, por isso que é interessante é importante que vocês mandem até antes disso. Caso não possa, aí a gente vai ver se houve um problema real ou se é simplesmente fachada de erro do aluno, tá? Coloquei lá, próximo tópico, avaliação feita pelo Google Forms, terá o link enviado e aberto para as entregas e respostas em datas previamente marcadas pelo professor. Então, vou marcar a data. Gente, semana que vem eu vou mandar o link com a avaliação, beleza? Tranquilo? Aí no dia eu mando o link. Então, se nossa aula for na quarta, como está sendo agora, coloquei lá na quarta ou na terça, coloquei lá o link, vocês vão lá, acessam o link, fazem a resposta do formulário, pronto, acabou, beleza, rapidinho. Foi de meia hora, você consegue responder o formulário inteiro. Enviou a resposta, beleza, tranquilo, tá para mim. Então, aquilo dali vai ser a marca. Passei o dia, o aluno disse, professor, não fiz a prova porque não deu tempo, minha internet caiu. Eu vou, marco no outro dia, libero o link mais uma vez, aceito as respostas e vocês enviam essas respostas para mim. Beleza? Bom, esta avaliação poderá ficar até uma semana disponível, tá? Não pôde, libera outro dia, não pôde, até uma semana. Depois na outra semana aí já é começo da outra unidade, segunda unidade, terceira unidade. Provavelmente a gente vai para lá, né? Lá para a terceira unidade. Então, vai ser mais ou menos assim, vai ser assim que a gente vai trabalhar. Bom, se vocês tiverem dúvida, o professor Cléber está aqui, professor de ciências, não esqueçam, professor Cléber de ciências. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, precisa entrar em contato comigo. Como? Eu tenho um número específico para a escola, tá? Que é esse daí que está no slide.
ligação não aconselho fazer, tá? Como eu não ando muito com ele, ligou para mim só se eu estiver trabalhando e aí no horário de aula mesmo, como eu estou agora aqui à noite já, no horário que não tem tanto problema lá na rua, não tem tanto barulho, certo? Nem passa carro do ovo, tá? Passando para lá e para cá. Se ligar nesse momento e o celular não estiver descarregado, eu vou atender. Então, é melhor que vocês mandem a mensagem. Se eu responder, e quando eu responder, porque eu estou com o celular, vocês podem fazer a ligação se não tiver. Porque às vezes a gente pode responder, mas não pode falar. Mas aí eu vou entrar, sempre eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não pode ser, não necessariamente vai ser imediato, mas eu posso fazer. Mas se vocês não quiserem entrar em contato com esse canal, que é o principal, aí pode mandar por e-mail. Mas aí não é toda hora que eu estou olhando e-mail, certo? Já fica claro isso daí. Então, esse é o e-mail. Tem o Facebook, com o Clepton Santos lá, você procura, pode pedir solicitação, e aí a gente fica mais fácil de mandar mensagem, se você quiser mandar pelo Messenger. Então, não importa, tá? E o Instagram também, às vezes, alguns alunos entram em contato comigo por meio deles, mas o principal deles sempre é o celular, certo? Então, essas informações são necessárias que vocês saibam para que a gente possa começar um letivo com mais segurança. Então, na semana seguinte, na semana que vem, aí eu começo já com o conteúdo, explicando a matéria, no meu estilo. Faço a gravação da aula, envio a aula, o link para vocês, e aí, a dúvida que tiver, manda o questionamento pelo WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha, vou anotar a sua dúvida e explico no período seguinte. Se a dúvida for geral, eu marco uma aula, o horário com vocês, aqueles que tiverem a dúvida, mas é sempre no horário de aula. Então, se você é um aluno da manhã, eu vou tentar marcar pela manhã. Se você é um aluno da tarde, eu vou tentar marcar pela tarde, certo? No horário que vocês têm disponibilidade para poder assistir essas aulas ao vivo. Marcar pela manhã, o aluno da tarde que estiver assistindo, não tem problema. O link vai estar lá para todo mundo. Beleza? Então, gente, esse daí foi o recado que eu queria passar. Pensei que fosse sair um pouco mais curto, mas eu sempre não consigo, sempre me alongo. Então, agradeço a paciência de vocês e espero que a gente tenha um bom ano letivo, apesar de tudo. E não esqueçam, tá, gente? Fiquem em casa, não façam aglomeração, para a gente ver se esse negócio equilibra um pouquinho mais. E aí, dê tempo a vacina chegar para todo mundo, tá? Esperar com esse governo que só causa mais problemas que soluções. Ele toma alguma coisa aí de juízo na cabeça, para de falar em coisa que não tem necessidade, e aí venha para defender o povo, né, que muita gente votou nele, e esperava alguma coisa em troca, né, não o que ele faz aí. Mas deixando esse problema para lá, tomem sempre cuidado, higienização das mãos, gente, use sempre máscara. A máscara não é só para você, respeito para quem está perto de você. Tá? Então, o uso da máscara é respeitando a pessoa que está de frente para você. É importante que a gente respeite os outros, né, uns aos outros, e que tudo isso se normalize o mais rápido possível. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Obrigado pela atenção e até semana que vem, até a próxima aula.